Olá pessoal, como vão vocês? Hoje vamos falar de um assunto um pouco polêmico e de muito questionamento. Vamos falar de um dos seres mais fascinantes já citados nas mitologias, as antigas sereias. Vamos abordar diversos contos sobre elas e até algumas evidências de supostos avistamentos que teriam sido descritos por alguns dos navegadores da nossa história. Avistamentos estes que fazem muitas pessoas se perguntarem: as sereias seriam um mito? Ou uma realidade de uma história que foi distorcida com o passar do tempo? Se você quer saber as possíveis respostas para essas perguntas, venha com a gente e vamos navegar juntos nas águas tranquilas desse grande mito. Já destacando que o que for apresentado aqui tem como intuito informar e documentar teorias e hipóteses sobre essas criaturas, e não afirmar, certo? Então, já deixe o like se assim você desejar, compartilhe com seus amigos e nos ajude a crescer, pois é muito importante para nós a sua ajuda. Sem mais delongas, vamos ao assunto. Não é de hoje que seres metade humano e metade peixe têm ganhado destaque no meio cultural, seja por filmes, séries, teatro ou por qualquer coisa relacionada ao entretenimento e à cultura. Isso nos faz pensar e também perguntar se em algum momento do passado esses seres realmente teriam existido, pois são tantos relatos na mitologia e representações em esculturas que é quase difícil de se ignorar. O problema da origem das sereias é um pouco diferente sobre o da origem das fadas, pois esse segundo ser, nós podemos identificar uma altura em que elas, as fadas, ainda não existiam, e também o momento em que elas passam a existir. No caso das sereias, os seres que têm uma parte superior humana e uma parte inferior como a de um peixe, têm uma antiguidade enorme. Uma das mais antigas referências surge através do deus Dagon, que supostamente trouxe o conhecimento da agricultura aos habitantes da antiga Mesopotâmia. Esse deus antigo é representado como metade homem e metade peixe, com um chapéu bem característico da época. E visto que este é um deus que parece preceder os próprios mitos dos gregos, somos então levados a perguntar: qual terá sido a sua origem? É natural que ele tenha nascido numa civilização com uma estreita ligação aos rios e mares, como evidentemente era a Mesopotâmia, mas, fora isso, pouco podemos afirmar sobre como surgiu a ideia da existência de seres como estes. Na mitologia da Mesopotâmia, é dito que Dagon surgiu das águas, instruiu as populações e depois desapareceu tão misteriosamente como antes tinha aparecido. Será que antes desta figura divina, já existiam outras criaturas semelhantes? É possível, mas nunca certo que sim. O que sabemos, no entanto, é que ao longo dos séculos em histórias mais modernas, foram surgindo incontáveis referências a outros seres metade peixe, metade humano, sempre descritos com a parte superior humana. Bom, para entender bem de como começa toda a história, vamos citar algumas referências de onde e de como esses seres podem ter surgido e chegado até os nossos dias atuais. As primeiras histórias sobre sereias aparecem por volta de 1000 a.C. Em um dos primeiros registros é contado que uma deusa chamada Atargatis, mãe da antiga rainha da Babilônia, Semiramis, amava um homem mortal, na qual ela acidentalmente acabou matando. É dito que Atargatis ficou tão envergonhada com tal ocorrido, que pulou em um lago e se transformou em um peixe, porém, sua beleza divina não poderia ser escondida totalmente, e então ela assumiu uma forma híbrida, ou seja, metade humano metade peixe. Uma outra história escrita em algum tempo antes de 546 a.C. por Milesiano Anaximandro, conta que a humanidade teria existido de uma espécie de algum animal aquático. Isso fez muitos da época começar a acreditar nisso, o que pode ter mistificado ainda mais esses seres míticos. O filósofo Plínio o Velho também citou as famosas sereias. Em sua obra História Natural, ele descreve vários avistamentos de sereias ao longo da costa de Gália. Ele deixa vários detalhes sobre como eram esses seres, dizendo que seus corpos eram cobertos por escamas, e que por várias vezes seus cadáveres o levavam à costa. Ele chega até mesmo a comentar que o governador de Gália escreveu uma carta ao imperador Augusto para informá-lo sobre tal assunto. Já uma lenda um pouco mais moderna, diz que Tesalônica, a irmã de Alexandre o Grande, tornou-se numa sereia após a sua morte, passando a viver no mar Egeu. Segundo a lenda, quando marinheiros conseguem encontrá-la, ela lhes faz uma pergunta. E a sua pergunta é: o rei Alexandre está vivo? E a resposta que os marinheiros deveriam responder é: ele está vivo, reina e conquista o mundo. Essa era a única resposta que agradava a tal sereia, pois qualquer outra resposta deixaria furiosa, trazendo uma terrível tempestade, condenando o navio e todos os seus tripulantes.
Bom, mas se existe alguma cultura que realmente explora com mais abundância de detalhes, essa cultura é a cultura e mitologia grega. De acordo com os contos gregos, esses seres eram chamados de sirenas. Segundo a lenda, elas eram 3 criaturas, sendo representadas como mulheres-pássaros que causavam naufrágios, ao distrair marinheiros com seu canto e suas vozes. As sirenas eram filhas do deus Aqueloo, com a musa Melpomene, e segundo uma das versões da lenda, elas habitavam os rochedos entre a ilha de Capri e a costa da Itália. São descritas como sendo lindas, e com uma voz de uma doçura encantadora, que hipnotizava quem as escutasse, no caso tripulantes dos navios que passavam por ali. Seus cantos eram tão atrativos, que fazia os navios colidirem com os rochedos e afundarem no mar, matando assim os tripulantes e marinheiros afogados. Já na Irlanda, sereias e tritões são conhecidos por vários nomes como Merrows, Morduacha, Moruad e alguns outros. Segundo a lenda, os Merrows, o nome mais comum dado às sereias na Irlanda, seguem o padrão de belas mulheres com a parte inferior do corpo de um peixe. Já os Merrows masculinos são geralmente feios, com pele, dentes e cabelos verdes, além de um nariz adunco e olhos bem pequenos. Merrows geralmente possuem uma natureza pacífica e benévola para com os humanos, inclusive alguns deles chegam a se casar com humanos. É dito que os filhos desse tipo de união possuem membranas entre os dedos e podem se transformar em humanos e animais terrestres, mas só conseguem fazer isso com a ajuda de uma capa mágica de penas vermelhas conhecida como Corulin Druid. E caso essa capa for roubada por alguém, serão incapazes de retornar ao mundo subaquático a qual vivem. Inclusive, esse é um recurso bastante usado por mortais para conquistar uma noiva Merrow, segundo o que as lendas dizem. Usando como base essas lendas e várias outras que existem pelo mundo, podemos fazer uma pergunta: será que essas histórias são mesmo lendas? Ou fatos que foram distorcidos e mistificados durante o passar do tempo? Pois em relação a esses seres, existem relatos que foram feitos até mesmo pela excursão de Colombo. Sim, você não ouviu errado, Cristóvão Colombo. Segundo o que é contado, Colombo navegava nas águas do Mar do Caribe, e ali ele teria visto 3 sereias vindo em sua direção do alto mar aberto. De acordo com o que é relatado, esse avistamento teria ocorrido em 9 de janeiro de 1943, e infelizmente detalhes mais profundos da história não existem mais, pois o diário que Colombo usava para fazer seus registros se perdeu. Porém, um frade chamado Bartolomeu de Las Casas tinha lido o diário de Colombo e acabou fazendo uma compilação das partes mais importantes dos relatos contidos nele. E em relação às sereias, Bartolomeu descreveu da seguinte forma, abre aspas: quarta-feira 9 de janeiro de 1943. No dia anterior, quando o capitão tinha ido ao Mar del Ouro, disse que havia visto 3 sereias nadando em sua direção vindas do alto mar, mas que não eram bonitas como geralmente eram descritas, porém tinham a forma humana em seus rostos. Ele disse ainda, que já havia visto algumas em outra ocasião na Guinéia, na costa de Malagueta. Fecha aspas. Ou seja, no total, Colombo teria visto sereias pelo menos umas 2 vezes, registrado no seu diário perdido. Um outro relato interessante, e bastante macabro, aconteceu no ano de 2012 no Zimbábue, continente africano. É dito que na época o governo do país estava trabalhando em um projeto de construção de reservatórios d'água, nas cidades de Gokui, Mutare e Manicaland. Até que em um certo dia os funcionários que trabalhavam na obra se recusaram a trabalhar, pois segundo eles, haviam sido atacados por criaturas aquáticas parecidas às sereias, que também fazem parte das suas culturas e história. Nos relatos contados pelos trabalhadores, eles declararam serem aterrorizados por seres de uma aparência metade humano e metade peixe, com uma pele pálida e grandes olhos negros assustadores. A coisa foi tão séria, que o trabalho das instalações das bombas d'água no local teve que ser interrompido pelo governo do país, pois o pânico começou a se alastrar entre as pessoas que eram contratadas para trabalhar nesse projeto. E ainda mais, como as lendas das sereias fazem parte do folclore local, o governo africano decidiu contratar mergulhadores que não tinham o conhecimento dessa cultura do país.
E para surpresa de todos, pasmem, os mergulhadores estrangeiros relataram as mesmas coisas que foram ditas pelos mergulhadores e trabalhadores africanos, ao ponto de que o governo africano apelou para a religião local e pediu para chefes tribais fazerem rituais para acalmar as criaturas. Agora levantamos uma questão: como explicar esses relatos? Pois além de tudo isso, também foram encontradas pinturas rupestres mostrando homens em algo que se parece a um conflito, porém um conflito entre humanos e seres com rabo de peixe. Isso está nitidamente representado nessas pinturas antigas. Bom, com todos os relatos primários demonstrando que esses seres não teriam uma boa aparência como é mostrado em lendas mais modernas, podemos conjecturar que as sereias poderiam não ser seres metade humano e metade peixe, mas sim um ser aquático que contém características parecidas às dos humanos, um ser híbrido que pode ter existido em eras passadas. Ou seja, alguma espécie animal que pode ter existido numa forma humanoide, um ser com um biótipo parecido ao do ser humano, porém, totalmente distinto do mesmo. Inclusive aqui no Brasil, por exemplo, existem algumas lendas de seres aquáticos com forma humanoide. Uma dessas criaturas míticas é o famoso caboclo d'água, a qual é dito que vive nas águas dos rios, principalmente no Rio São Francisco, onde a lenda é ainda mais conhecida. Além também da famosa lenda da sereia Yara, a qual é dito viver no enorme rio Amazonas. Bom, mas se esses seres poderiam ser híbridos? De onde vieram? Como surgiram? Futuramente faremos um vídeo erguendo algumas conjecturas e teorias de como podem ter surgido tais seres aquáticos. Realmente as sereias são seres que ainda fascinam o imaginário humano, fazendo parte de um mundo mágico onde a realidade e a fantasia se misturam. E bem, se isso tudo tiver um fundo de verdade, talvez nunca saberemos, mas que é intrigante os relatos e os registros, não tem como negar. Bom, esperamos que tenham gostado desse nosso trabalho, voltando a destacar que o que foi dito nele tem a intenção de informar, e não afirmar. A conclusão fica a critério de cada um. E antes que eu me esqueça, deixe o like, compartilhe, e também deixe a sua opinião ou sugestão nos comentários, caso assim você desejar, pois a sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por me acompanhar até aqui, até o nosso próximo mito. Nos vemos no próximo conto.